Evangelho de Lucas, capítulo 20, a partir do verso 9. Esperar só acalmar, né? Porque... Mas que bênção. Que bom que você trouxe seu filho, sua filha. Aqui, de fato, é o melhor lugar para eles estarem. Lembrando aqui, queridão e queridona, que Lucas está reunindo o seu material e a partir do ponto do capítulo 19, ele vai trabalhar com os fatos, os episódios da última semana do Senhor Jesus. No domingo, Jesus chega em Jerusalém, de modo triunfal, humildemente triunfal, porque ele chega montado no jumento, que era um animal característico da paz e não da guerra. É sugestivo o fato de Jesus entrar na guerra com o animal da paz. É sugestivo pensar que o reino de Deus é um reino da paz. É sugestivo pensar que um dos títulos de Jesus no Antigo Testamento, está lá em Isaías capítulo 9, é chamá-lo de o príncipe da paz. É sugestivo também que o nome Jerusalém em hebraico, Yerushalem, significa cidade da paz. No capítulo 19, versículo 42, Jesus está chegando a Jerusalém, provavelmente aí na segunda-feira, depois da sua entrada no domingo, que é chamado também Domingo de Ramos, e ele, chorando pela cidade, diz: "Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos." A cidade da paz não queria a paz. E Jesus, o príncipe da paz, que veio trazer o reino de paz ao coração dos homens, se viu impedido, preste atenção nesse ponto, de consumar, pelo menos do modo como ele gostaria, na cidade de Jerusalém, dentre os seus, dentre os do seu próprio povo, como sendo aquele que traria finalmente a paz. Um paralelo para a gente entender essa, entre aspas, frustração de Jesus, bem aspas mesmo, porque ele sabia que seria assim, é aquele texto de João capítulo 1, e vai dizer: "Veio para o que era seu, mas os seus não receberam." Jesus precisou lidar então com a incredulidade do povo, assim como até hoje ele vem lidando, e ele precisou lidar também com a perversão do culto ao Senhor. E aí você se lembra dessa denúncia que Jesus vai fazer, está lá no capítulo 19, versículo 46, "A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores." No domingo passado, está bem fresco na nossa mente, Jesus é indagado acerca de sua autoridade. Qual era a base, qual era a fonte da autoridade de Jesus? E essa pergunta então foi feita pelos principais sacerdotes e escribas. Jesus resolve responder esta pergunta com uma outra pergunta, referindo-se ao batismo de João, perguntando se ele era do céu ou dos homens. Os homens ficaram então naquela situação difícil, naquela, como diria popularmente, sinuca de bico,
Porque se eles respondessem, versículo 5 do capítulo 20, que era do céu, Jesus poderia perguntar, então por que vocês não creram? Se eles dissessem dos homens, o povo certamente apedrejaria a esses homens, porque para os judeus, para aqueles que estavam em Jerusalém e haviam vindo, por exemplo, da própria Judéia, na beira do Rio Jordão, ou próximo ao Rio Jordão, onde João realizou seus batismos, todos eles tinham João Batista como sendo um profeta. Daí então Jesus diz, olha, se vocês não sabem responder, se a autoridade de João, que foi aquele que me apresentou, foi aquele que me testemunhou a meu respeito, se vocês não sabem dizer se a mensagem dele era do céu ou da terra, eu também não vou dizer em que consiste a minha autoridade. Daí então, queridão e queridona, Jesus conta uma parábola. E esta é a parábola que nós vamos estar trabalhando juntos, refletindo. É uma parábola de fácil assimilação. É uma parábola auto-instrutiva e auto-explicativa. É a história da redenção. E eu quero ler agora com você, Evangelho de Lucas, capítulo 20, a partir do verso 9. Diz assim o texto. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, preste atenção, começaram a discutir entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram, que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse, que quer dizer então que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Ora ao Senhor pedindo graça e direção para a mensagem desta noite. Fiquem em oração em silêncio, eu preciso combinar algo aqui. Eu vou trocar de microfone, eu não estou conseguindo. Um, dois. Agora o som está mais aberto para mim. O retorno, Edinho, precisa regular melhor aqui depois. Eu estou sem referência. Mas vamos lá. Pai de amor, que o Senhor comunique a nós, nesta noite, o seu recado de salvação. Há um filho que foi enviado. E os homens mataram o filho,
Como diz Atos capítulo 3, versículo 15, mataram o autor da vida. Mas graças a este Filho amado que veio e morreu, hoje nós podemos ser considerados, chamados, declarados, Filho de Deus. E esta é a verdade desse texto, dessa parábola. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. João Renato, eu peguei carona de C.S. Lewis, que disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples: o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Eu quero que você pare para pensar comigo o seguinte: Israel teve todas as oportunidades. Em Deuteronômio vai ficar claro de que Israel foi chamado por Deus, separado para receber a aliança de Deus, mesmo não sendo o povo mais numeroso da terra. Mesmo enquanto povo não tendo, por exemplo, uma história de conquistas, como os egípcios, ou civilizações outras como os babilônios, os medos, os persas, os gregos e os romanos. Deus teve um plano para com Israel, um povo pequeno, agricultor, sem exércitos imponentes, liderados por gente comum. E durante a história de todo o Antigo Testamento, nós encontramos Deus enviando seus servos. Provavelmente estava na terça-feira. Jesus sabia o que lhe aconteceria naquela mesma semana. Ele conta essa história que Lucas, Mateus, Marcos registra. E ele fala do Senhor como sendo um dono de uma vinha, que arrenda para uns lavradores, no caso Israel, para que esta vinha pudesse produzir frutos e pudesse abençoar o número maior de pessoas. Servos são enviados e são atacados. Por isso que o primeiro ponto, João Renato, fala sobre a história do ataque de lavradores ao Senhor da vinha. A história do povo de Deus, amados, é uma história de saques, de violências, de mortes. Profetas foram mortos. Você conhece muito bem o texto lá de Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, mas que Jesus vai deixar claro nos versos 11 e 12, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lá em Hebreus, no capítulo 11, para recordar a você aquilo que acontecia aos profetas, vai dizer de modo claro o autor do texto, a partir do versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio,
mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Para você que talvez de maneira despercebida ou por ignorância mesmo, tinha o entendimento de que a história do povo de Deus é uma história pacífica, tranquila. Essa parábola de Jesus e os fatos, e alguns textos só que eu pensei aqui para vocês, alguns só, nos deixam claro de que não foi assim, em absoluto. Essa parábola compartilhada por Jesus revela-nos de que os incrédulos, inclusive ou incluindo aqueles que estão nos nossos dias, não têm desculpas alguma. Não poderão chegar diante do trono de Deus e dizer: olha, não tivemos oportunidade, não conhecemos, não ouvimos falar. Lembro-me de Lucas, no capítulo 16, quando o rico, lá no Hades, demonstra sua preocupação com seus parentes, e diz no verso 27, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também a este lugar de tormento. E você se lembra o que Abraão respondeu? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E aí o rico teve a ousadia de indagar ainda mais, dizendo com insistência: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. E Abraão não se fez de rogado. Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus não disse aqui, mas está embutido nessa resposta. Ele mesmo iria ressuscitar dos mortos. E nem mesmo seu testemunho iria fazer efeito no coração de quem não crê em Moisés e nos profetas. Eu disse isso no domingo passado e talvez isso tenha causado uma certa perturbação. As autoridades religiosas no tempo de Jesus sabiam, conheciam. No fundo, eles tinham um entendimento aqui na mente de que Jesus era o Messias. Porque senão eles simplesmente não se portavam. Se eles ficaram ao pé de Jesus durante todo o seu ministério, do início ao fim, tentando tirá-lo de alguma forma do seu centro, é porque eles sabiam que Jesus era uma ameaça. Tim Keller que fala isso, né? Só se crucificam ameaças. Jesus não era apenas um pregador maluco. Se ele fosse um pregador popular, como muitos outros surgiram na história, é só você pesquisar um pouco da história de Israel e vai descobrir que antes de Cristo apareceram tantos e tantos outros supostos pseudo-messias. Mas todos apareciam e sumiam. Jesus incomodava. O Evangelho de Marcos vai dizer que quando Jesus ensinava, as pessoas diziam o seguinte: ele tem autoridade, não é como os escribas. Tem alguma coisa em Jesus. Mataram os profetas. A história da vinha foi inspirada em Isaías capítulo 5.
Quando o profeta diz a respeito de Israel: o meu amado teve uma vinha numa colina fértil, cava a terra, tira as pedras, planta as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele faz uma torre e um lagar. E ele espera que esteja dando uvas boas, mas dava uvas bravas. E o profeta chama a atenção de Israel, dizendo: e agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Se segura na cadeira, porque Isaías vai dizer: agora eu lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha, diz o Senhor. Eu vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto. Você já imaginou alguém falando o seguinte: a minha vinha não presta para nada mais, será pasto? Para eu não perder todo o investimento, para eu não morrer com todo o prejuízo, vai servir de pasto. Queridão, queridona, o que eu vou estar lhes falando agora é tremendo. Israel iria servir de pasto, porque não havia crido no Messias. A história continua. E repare comigo que em Lucas 20 há uma progressão de maldades que os lavradores vão fazer com os servos enviados pelo Senhor da vinha. Repare comigo, por exemplo, versículo 10. O primeiro que é enviado, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. O do verso 11, espancaram e insultá-lo, é um acréscimo, e despacharam de mãos vazias. O terceiro, no versículo 12, depois de feri-lo, expulsaram. O verbo grego para feri-lo é hematel, daí que deu a palavra hematoma. Deixaram-lo com hematomas. Da ideia de feridas permanentes. Golpes que atingiram-lo firmemente e perenemente. Você está acompanhando a história? No versículo 13 diz que o dono da vinha teve uma visão, então. Eu vou mandar o meu filho. Imagine, queridão e queridona, sem querer ser irreverente, por favor. Mas pensando aqui no Deus Pai, lá no conselho da Trindade, antes da fundação do mundo, reúne o Filho e o Espírito Santo, o Filho que ele havia gerado na eternidade, o Espírito Santo que procedia tanto do Pai quanto do Filho. E me permita, repito, não quero soar irreverente, quero apenas comunicar isso, de maneira que você possa entender. Deus Pai coça a cabeça e fala o seguinte: mataram os meus profetas. Ou melhor, vão matar os meus profetas. Vão matar os meus mensageiros. Mais tarde o meu filho vai chorar sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntá-los, como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quisestes.
E Deus, o Pai, na eternidade, fica pensativo. E de maneira voluntária, glória a Deus, obediente, o Filho levanta sua mão no conselho da Trindade e diz: me envia, Pai. Me envia, Pai. Eu sou seu Filho amado. Daí, a parábola, Jesus coloca como se o pai dissesse assim, ou o servo, o senhor da vinha, que é o próprio Deus: enviarei o meu filho amado, versículo 13. Talvez o respeitem. Paulo vai escrever aos Gálatas algo muito interessante. Lá no capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vou enviar meu Filho amado. Mas, amados, eu citei para vocês Atos capítulo 3, versículo 15. Olha só o que temos. Pedro dizendo, no 14 já dá para começar, dizendo no templo de Jerusalém. Vai ter ousadia assim lá em Jerusalém, né? No templo de Jerusalém. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Lembram-se de Barrabás? Vocês mataram o autor da vida. Olha que linguagem linda, gente. Matar o autor da vida. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O que fizeram, amados? O que fizeram? Versículo 14. De Atos, de Lucas 20. Mas quando os lavradores viram o filho, o que aconteceu, amados? Quando os conterrâneos de Jesus viram surgir da Galileia, pregando, curando, ensinando. Diz o texto. Começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. A história de Cristo, amados, é a história de um homem que incomodou. A mensagem de Cristo, Luiz, incomoda, perturba. Jesus angariava adversários onde passava. Tinha um grupo que o admirava, certamente. Mas tinha um grupo, usando uma expressão muito rasteira, que nunca engoliu Jesus. Vamos matá-lo. E diz o versículo 15, lançando fora da vinha, o mataram. E Jesus lança uma pergunta no meio da história: o que lhe fará, pois, o dono da vinha? E ele mesmo responde: virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. E ao ouvir isso, a audiência de Jesus, que não era apenas as autoridades religiosas, mas era também o povo, dizendo que isso não aconteça. E daí, João Renato, temos a aplicação desta parábola. Jesus com um olhar fixo neles. Olhe para mim, olhar fixo de Jesus significa, no original, olhar com a mente. Olhar com a mente.
Jesus diz assim, olha, que quer dizer então o que está escrito? Aí cita aqui um salmo. Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Vou fazer uma pergunta retórica aqui para vocês. Vocês acham que as pessoas que estavam ouvindo entenderam o que Jesus estava querendo dizer? Sim. Porque no verso 19 diz: naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles. Mas eles temiam o povo. Olhe para mim, por favor. Eles entenderam, mas não creram. Por quê? Porque temiam o povo. Tem gente aqui nessa noite que entende a história da salvação, mas não crê, não toma atitude, porque teme homens. E na humanidade é assim. Eu preciso insistir no ponto com vocês de que o problema da sociedade não é que eles não acreditam. Eu até ouso dizer, não sei como você vai entender isso, que o nosso problema no Brasil e no mundo não é tornar a mensagem do Evangelho conhecida. O que nós precisamos é decidir crer, a despeito de todas as adversidades e o preço alto que a gente precisa pagar para seguir a Jesus. Quer mais uma evidência desse meu argumento? Que tenho de todo o meu coração, que é totalmente bíblico. João 5, 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Você está acompanhando a minha linha de pensamento nas Escrituras? As pessoas não creem porque não querem. Não querem. Do alto do céu tem sido revelado. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz que toda a criação tem anunciado, tem revelado acerca de Deus. O Salmo de número 24 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós temos testemunhos, amados e amadas, de profetas, de homens de Deus nos nossos dias, missionários, que têm levado o Evangelho. Há pessoas aqui que examinam as Escrituras e o fazem dedicadamente, mas o fazem para a sua própria condenação, porque elas não querem ter a vida. É isso que Jesus diz: vocês não querem vir a mim para ter vida. Repare comigo, queridão e queridona, que Jesus não diz vocês não podem. Jesus não diz vocês não conseguem.
Jesus diz: vocês não querem. Em 2 Crônicas 36:18 diz: eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, antes da ida ao cativeiro babilônico, esse é o relato, amados. A ira do Senhor chegou a um determinado momento que chegou um tempo que não houve mais remédio. Não houve. E aí Jesus cita o Salmo 118, que é uma curiosidade que eu quero apresentar para vocês. Salmo 118, verso 22, é o versículo do Antigo Testamento mais citado no Novo. Diz respeito a uma lenda, a uma história de que quando o templo de Jerusalém foi construído por Salomão, pedras maciças foram esculpidas longe do local da construção, porque não se queria que nenhum som de construção fosse ouvido no templo. As pedras que foram esculpidas a quilômetros de distância chegavam para serem montadas silenciosamente, respeitosamente na área do templo. Conta-se a história de que uma delas não se encaixou. E ela foi lançada então colina abaixo, no Vale de Cedron. Nisso os pedreiros descobriram, os construtores, que estava faltando uma pedra, a pedra angular. E foram buscar a pedra que havia sido abandonada, rejeitada. E ela serviu direitinho ali. O que Jesus está querendo dizer ao trazer essa história, ao trazer essa verdade do Salmo 118, é isso, preste muita atenção. Vocês estão tentando construir a sua religião longe de mim. Vocês me rejeitam. Mas lembram-se da história do templo de Jerusalém. A pedra que foi rejeitada se tornou pedra fundamental, pedra angular. Pedra angular é a referência para todos os ângulos da obra. Vocês precisam de mim. Vocês precisam de mim. E mais do que isso, preste atenção. Jesus está dizendo o seguinte: olha, chegará um tempo em que essa pedra será estilhaçada. Ela será quebrada em pedaços. E aí Jesus usa imagens aqui de Isaías, de Daniel. Isto é, terá juízo. E todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Eu não sei se você está preparado para ouvir isso, mas se você está aqui, você vai ouvir. Todos, preste atenção, todos, aqueles que rejeitam Jesus, estão em oposição aos planos e propósitos de Deus e serão julgados por conta disso. Todos. Foi Jesus que disse: quem não é a favor de mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém pode ser mais ou menos cristão. Ninguém pode ser um crente meia boca. Um servo do Senhor pela metade. Ou você é por inteiro, ou você não serve para caminhar com Cristo. E aqueles homens entenderam isso. E hoje tem muita gente aqui entendendo isso. Mas não crê. Porque tem medo. Tem medo porque, para usar aquilo que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, o juízo de Deus vai começar na casa de Deus.
dando 2 cliques aí, João Renato. Nós corremos o risco de confundir as coisas. A vinha pertence a Jesus e não a nós. Jesus havia purificado o templo porque ele lhe pertencia. Você sabe o que Jesus disse? A minha casa será chamada casa de oração. Lá em Mateus 16, 18, Jesus diz: as portas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, Jesus está tocando aqui uma questão muito básica. A quem pertence a vinha? Quem é o Senhor da vinha? Você acha que ela pertence à igreja institucionalizada? Pertence a uma denominação específica? Pertence aos oficiais da igreja? Pertence aos bispos? Pertence ao Papa? Não. Quem plantou a vinha? Foi Deus. A vinha é dele. O povo é dele. A história é conduzida por ele. Tudo é dele. Tudo acontece no tempo dele. Você está aqui porque Deus lhe trouxe até aqui. Ele é o Senhor da vinha. Ele é o Senhor da vinha. Você não faz o tempo acontecer. Você não faz Você não é nada. O que você fez na história de Lucas 20, de 9 a 19, foi matar os profetas. Nós matamos o autor da vida. Foram os nossos pecados que mataram a Jesus. Foram os nossos pecados que o seguraram na cruz e não seus pregos. Mas por misericórdia desse Filho amado, hoje nós nos tornamos filhos, igualmente filhos. E o Senhor da vinha nos replantou e nos colocou novamente nesta vinha que Ele tem cuidado com tanto carinho. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Toda vara que está em mim dá fruto. Eu e você fomos replantados na vinha. Você já parou para pensar nisso? Replantados em Jesus, porque Ele é a videira verdadeira. E o nosso Pai é o agricultor, Ele está de olho. E vez por outra Ele nos visita, naquele texto de Lucas capítulo 9, uau! Ele nos visita. E Ele fica preocupado quando não encontra fruto algum. E o que Ele faz então? Ele diz, olha, deixa mais um ano. Pode ser que dê fruto. Pode ser. Ele insiste, amados, em nos considerar. Ele insiste em nos chamar de volta para si. João Renato, agora é fato que o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que não quiserem crer em Jesus. E a incredulidade será punida com rigor. Pois as pessoas não querem, amados, a vida que há em Jesus. Você já parou para pensar
que as pessoas não querem. As pessoas optam em viver por si mesmos. Mas a punição vem. A parábola da figueira estéril está em Lucas 13, não Lucas 9, Lucas 13. E há um elemento aqui de juízo. Certo homem tinha uma figueira, versículo 6, Lucas 13. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Na sua vinha. Figueira plantada na vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Aí eu me lembro do potencial adormecido que a gente tem aqui nessa congregação. Gente que o Senhor vive procurando fruto, André Bernardo, mas não encontra. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa esse ano ainda. Na próxima classe de batismo ele vai estar. Ele vai estudar mais a Bíblia. Ele vai orar mais. Eu fico pensando que esse homem que cuidava da vinha não pode ser outro. Não pode ser outro, a não ser o nosso Jesus. O Senhor da vinha é Deus. Deixa esse ano. Eu vou escavar ao redor dela, eu vou pôr estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Agora olha o juízo, embutido aqui, hein? Se não der fruto, o senhor pode cortar. Queridão e queridona, nesta noite o Senhor manda dizer a você: estou lhe dando mais este ano. Mas eu quero chamar a sua atenção, hein? Esses últimos 3 minutos de mensagem. Esse deixa mais um ano não é 365 dias, mas não. Porque um dia para Jesus é 1000 anos, 1000 anos como um dia, aquela história toda que você sabe muito bem. Um ano, simbolicamente na Bíblia, significa pouco tempo. 10 anos é um bocado de tempo. 100 anos, uau! 1000 anos, tempo máximo. Por isso em Apocalipse 19 tem um milênio lá, que é a era que nós estamos vivendo hoje, com os santos de Deus reinando no céu. 1 ano é pouco tempo. 1 ano significa urgência com todas as letras em caixa alta, negrito. E letra 200. 1 ano. Você só tem 1 ano para dar fruto. Se der fruto, tudo bem. Eu me arrepio, não sei você. Se não der, o senhor pode cortar. Dando um clique, meu querido João Renato. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. E qual vai ser a sua resposta a essa parábola? Você vai sair daqui de novo, vivendo como você está vivendo? Meu querido, que me queira bem, continue meu amigo. Mas quer saber de uma coisa? Vou rasgar o verbo com você.
É muita burrice você fazer a mesma coisa sempre e ainda esperar resultados diferentes. Você está fazendo a mesma coisa. Está batendo na mesma tecla. Está vivendo do mesmo jeito. Está crendo do mesmo jeito. E quer mudar? E quer mudança? Sabe quando você vai ter mudança? Nunca. O Senhor da vinha, mentaliza comigo aqui, arrendou a sua vinha para lavradores. Na hora de pedir ou de requisitar o dinheiro que lhe era devido, matar os servos. Ele decide mandar o seu filho amado, matam o filho também. Aí Jesus fala, opa, parou. Porque esse que vocês mataram é o meu filho amado, é a pedra rejeitada, que se tornou pedra de referência. E essa pedra, ou ela vai ser punição para vocês, e morte, ou através dessa pedra vocês vão edificar uma nova vida comigo. Eu vou replantar vocês. Eu vou chamá-los de meu povo. Novamente. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona. Abaixa sua cabeça. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta diante disso? Qual vai ser? É uma história clara. É uma parábola clara. Como eu disse, autoexplicativa, autoinstrutiva. Você vai poder sair daqui dizendo, eu vou, Senhor, me arrepender dos meus pecados. Tu sabes que eu não vou conseguir por mim mesmo. O que eu sei fazer é matar. Eu tenho matado os seus profetas. Eu tenho matado o autor da vida. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou ser massacrado por esta pedra. Mas eu creio que o Senhor há de ter misericórdia da minha vida. E como filho amado, filho de Deus, que veio ao mundo para que eu me tornasse filho também, por adoção, eu estou aqui clamando, salva-me, Senhor. Eu quero aproveitar esse ano de oportunidade que o Senhor está me dando. Eu quero aproveitar esse tempo, esse chamado, esse momento oportuno, essa plenitude de tempo, para eu crer e ter a minha vida mudada, e ter a minha história reescrita, e viver um novo tempo de Deus para a minha vida. Eu quero, Senhor, diga, que as suas verdades sejam claras aos meus olhos. Que a despeito das minhas dúvidas que tenho, o Senhor me coloque firme a certeza da minha salvação. A de que o mundo, a carne e o diabo não vão me privar de ter essa comunhão estreita com o meu Senhor, com o meu Salvador, com aquele que tem me declarado filho. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos
de Deus. Se levante, queridão e queridona. Chama os músicos para virem aqui. Mas continue em oração, tá? Não desvie o foco, não. Nós nos reunimos nessa noite em volta da mesa do Senhor, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo que temos falhado, alguns aqui reconhecendo que não querem crer, não têm querido crer. Acreditam, mas não creem. Porque temem. Temem homens. Temem homens. Mas Jesus nos chama à mesa.